Olá, a paz do Senhor. Mulher Cristã de hoje traz para você a missionária Leia Costa. A paz do Senhor, Leia, tudo bem? Tudo bem, e você, Gilda? Graças a Deus. É um prazer ter você aqui no programa, uma visita muito agradável. Você que foi missionária muito tempo nos Estados Unidos, agora está em Campinas. É uma honra estar recebendo você aqui, né? O prazer é meu, eu me sinto honrada, viu? Mas a honra é minha. Eu sou visita na sua casa sempre, né? Leia, vamos começar falando aí do seu tempo, né, como missionária nos Estados Unidos, com as meninas, né, com toda a família. Como é que foi esse tempo, Leia? Olha, Gilda, eu vou dizer para você que não foi muito fácil. Nós fomos para lá, a Vanessa na época tinha 9 anos e a Cristiane tinha 3. Período de adaptação foi difícil, sem falar uma palavra em espanhol, sem falar uma palavra em inglês, e então foi um período de adaptação muito difícil, sem contar que nós fomos para trabalhar com os hispanos e não com os brasileiros. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda, porque se tratava de não sabermos a cultura deles, sem contar que na nossa igreja, que depois de formada, depois de vários anos, depois de formada, ela tinha 14 nacionalidades. Então, cada 2, 3 famílias eram de um país, que tinham, apesar da língua ser a mesma, as culturas eram diferentes, as comidas eram diferentes, e a gente precisava pisar em ovos para poder falar com todos sem agredir, tanto na forma verbal como também na postura, porque cada país tem os seus uma cultura, as suas maneiras de ser, né? Então foi muito difícil adaptar. Depois de um tempo, nós já sabíamos quem era de que país. Então, para aquele daquele país, certas palavras eram feias e para o outro não era. Então, nós tínhamos que fazer um espanhol muito simples para que nós agradássemos a todos, sem ferir um ao outro, né? E o que mais você sentia falta no campo missionário? Ai, Gilda, a maior falta era dessa convivência do Brasil e desse poder que a igreja tem. Gilda, por exemplo, você vai fazer uma reunião aqui, você fala assim, vamos fazer uma reunião com as irmãs. Então, nós vamos convidar, por exemplo, no caso, no meu campo, nós vamos convidar uma representante, que é a líder do ciclo de oração, com a sua segunda, para que venham aqui numa reunião. Nós temos 300 pessoas, só com 2 representantes. Agora, você imagina lá, para você juntar 30 mulheres, é uma luta, você precisa trabalhar, você precisa convencer para que elas venham, tudo. Então é tudo muito difícil, não é como aqui que nós temos uma graça de Deus maravilhosa. Tudo que a gente faz progride. Você pode ver, a gente aluga às vezes um salãozinho, depois de 3, 4 meses, a pessoa que nós colocamos lá vem, pastor, por favor, alugue um maior ou compre um terreno para construir, porque já está lotado. Verdade. Então isso é um privilégio do Brasil, não é para qualquer um. E lá, quando a gente vê uma alma chegando, é uma luta, sabe, para conseguir uma, e daquela uma mais outra, e mais o vizinho, e assim por diante. Então isso faz muita diferença. Você aqui, você tem ânimo para fazer as coisas, porque tudo dá um resultado. Claro que nós temos problemas inúmeros, temos decepções, derrotas às vezes, isso sim é normal, mas 80% do que você faz, se você se dedicar, se você orar, frutifica. Você tem um retorno, né? Prazeroso. É diferente de um lugar que você tem que estar sempre lutando para poder ter o mínimo do mínimo. Sem contar que eu ainda tenha que ir buscar as pessoas em casa. Durante 5 anos eu fiz isso com uma van da igreja, que cabia umas 17 pessoas. Para que os crentes viessem para a igreja, eu tinha que ir buscar,
mais cedo para a escola dominical, ficavam para o culto e depois eu tinha que retorná-los para suas casas, de casa em casa. Porque se você não fizesse isso, esse grupo não tinha carro naquela época e também não viriam de ônibus, porque lá ônibus também é muito difícil. Então, final de semana, quase que impossível. Então, ou você ia buscar, ou você não os teria no culto. Então, fizemos isso muito tempo para ajudar meu esposo. Então, eu saía bem mais cedo, arrumava, ele ia com as crianças para a igreja e eu ia buscar os crentes. Meu Deus do céu! Você uma vez contou que o pastor ia pregando, né, alguns panfletos no poste, e as pessoas iam arrancando e as meninas iam incentivando. Naquela época, a Cristiane era muito pequena, foi quando nós chegamos lá, uns 6 meses depois que nós chegamos lá. E pegamos um verão muito forte. Então a Cristiane era muito pequena, ela não aguentava o sol. Ela se cansava e ela era meia fortinha, ela se cansava. Então ele falou para mim, olha, fica você lá na igreja um pouco e eu vou com a Vanessa. E a Vanessa naquela época devia ter por volta de 10 anos. Ela falou, não pai, eu vou com você. Então era uma avenida bem grande que tínhamos perto da igreja. Aliás, era a avenida da igreja. Só que ela era muito grande, então eles foram com os panfletos, fizemos panfletos feitos por nós, não é gráfica não, feitos por nós. Tudo caseiro. Tudo caseiro, porque não tínhamos dinheiro para fazer, para pagarmos gráfica, então tínhamos que usar os recursos que tinham, né? E naquela época também computador já existia, mas não é como hoje, não tínhamos o que? Wi-Fi, as redes sociais, não tinha nada disso. Quando nós chegamos lá, mal tinha, nem celular nós tínhamos. Nós estamos falando de 31 anos atrás. Então é muita coisa. Muita coisa mesmo. Tempo para trás. E aí o que acontece? Eles foram um sol escaldante. Sol da Califórnia é sol de deserto. Então eles foram os dois colocando nos postes, que lá tem muitas regras. Você não pode pôr no correio, você não pode jogar numa casa, pôr debaixo de uma porta, nada. Só mesmo o correio pode usar esses métodos. E você tem que dar pessoalmente. Se a pessoa quiser receber o panfleto, muito bem. Se não quiser, você não pode forçar nada. Ar livre você só podia fazer se você pedisse para a cidade a autorização e a bandeira dos Estados Unidos tinha que estar hasteada do lado. Então era tudo muito difícil. Então eles passaram lá evangelizando e pondo os panfletos nos postes. Lá tem muitos postes, alguns, uma grande parte que ainda é de madeira. E eles punham os postes, grampeavam, iam. E depois atravessaram a rua, mas era uma avenida muito extensa. Atravessaram a rua para poder fazer o outro lado. Aí, quando eles estavam terminando o outro lado, isso levou o quê? Umas 2, 3 horas de sol causticante. Ela estava morta de cansada e ele também, com os panfletos aqui, fizemos tipo um aventalzinho e os panfletos aqui, e o pai ficava com o grampeador e os panfletos também, um pouquinho para ela, um pouco para ele. Quando eles estavam terminando, que ela olhou para trás, para o outro lado, e ela falou, pai, cadê os folhetos que nós pusemos? Aí eles atravessaram a rua e foram ver alguém, movido por uma maldade gigante, foi tirando todos os nossos panfletos que tínhamos colocado. Aí o meu esposo se desesperou nesse dia, sentou assim na bancada da calçada e chorou como uma criança, dizendo, Senhor, nós estamos cansados e nós fizemos para Ti, para ver se chega alguém, porque começamos uma igreja sem nenhuma pessoa, Gilda, só eu, meu esposo e minhas 2 filhas. Então ele estava naquela dependência de que chegasse mais alguém. E aí quando ele estava chorando, a Vanessa sentou ao lado dele, pai, não chora, pai. Levanta a sua cabeça, olha, eu vou te ajudar, eu faço tudo de novo, pai, mas não chora, viu? Enxugava as lágrimas dele, não chora, eu tô aqui, eu vou te ajudar. E começaram a fazer tudo outra vez, para que à noite tivéssemos um culto, onde tivesse pelo menos uma alma aceitando Jesus. Certo. Leia, nós vamos fazer um intervalo
e a gente volta no segundo. Tá bem, obrigada. E você me aguarda mais 1 minuto, por favor. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Mulher Cristã e o nosso bate-papo hoje é com a irmã Léa Costa. Léa, missionário passa perrengue, né? Como passa? Mas desses momentos de com vocês nos Estados Unidos, Los Angeles, né? Ficou um legado extraordinário, né? Que foi a primeira igreja brasileira. Ela não é brasileira, ela é hispana. Mas foi a primeira igreja, Ministério Belém, São Paulo, lá nos Estados Unidos. Isso sim, foi a primeira. Primeira e está lá hoje, bem estruturada. Hoje nós já temos templo próprio, hoje tem um número maior de pessoas, claro, com todos esses anos. Mas tem uma coisa curiosa. Nós começamos a igreja lá, Gilda, só eu, meu esposo e as minhas 2 filhas, como eu já lhe falei. E 2 meses e meio não entrou ninguém, nenhuma viva alma para agregar a nós. Mas um dia, depois de 2 meses e meio, que nós já estávamos chorando já, dizendo: Senhor, viemos para cá, não entra ninguém, será que nós estamos fazendo trabalho, tu não estás se agradando do nosso trabalho? Aponta na porta uma senhora com 3 crianças. Então aí já éramos 3 adultos e 5 crianças. E então, para que você tenha uma ideia, Deus foi tão bom conosco que daí ela foi trazendo o marido trouxe o amigo trouxe o vizinho e a igreja foi crescendo a partir daí. Mas até o dia de hoje, 31 anos após a inauguração daquela pequena congregação que não era mais do que 7 metros por 4, uma coisinha bem pequenininha. Hoje já temos tudo próprio. Essa família, a esposa e o marido, continuam até o dia de hoje sendo membros da nossa igreja lá em Los Angeles. Meu Deus, que lindo! Eu tenho isso como uma vitória, uma bênção de Deus. Uma semente plantada com raiz, né? Os filhos cresceram, se casaram, 2 foram para fora do estado, uma outra se casou com um americano e frequenta a igreja americana, esses 3 filhos desse casal. Mas quando nós vamos visitar, todos os filhos com os seus filhos também, vêm de onde for. Uma última vez o menino viajou 11 horas de carro com os seus filhinhos para virem nos ver no culto e tirar fotos conosco e nos abraçar. Gratificante, gratificante. Isso é amor, isso é carinho. Viajar de carro com 5 crianças para poder nos dar um abraço não é para qualquer um, né? É só o amor de Deus movido na vida deles. Verdade. E vocês, além de trabalhar na igreja, vocês trabalhavam à noite, né, Léa? Trabalhávamos, Gilda, porque não era suficiente. O Belém foi magnífico conosco, não faltou um dia, não fez tudo o que podia para nós, porém não era suficiente pela situação que nós estávamos vivendo. Então nós tínhamos que trabalhar. Trabalhamos de limpeza, muitos meses, trabalhávamos a madrugada inteira. Entrávamos numa academia para fazer limpeza à meia-noite e tínhamos que terminar às 6 da manhã. Para que tivesse tudo limpo e as pessoas pudessem usar
aquele lugar, para poder manter a família, né? Ainda levava as crianças, né, para dormir na... De final de semana as crianças iam e elas nos ajudavam com o lixinho dos escritórios, coisas pequenas, passar um aspirador numa sala pequena, enquanto nós tínhamos que trabalhar duro para o resto. Para que você tenha uma ideia, de banheiros femininos nós tínhamos 12 e de banheiros masculinos tínhamos 9, fora piscinas, saunas e inúmeras salas, e tudo tinha que ser feito em 6 horas, essa limpeza, para que entregássemos as salas todas em ordem. Mas sobrevivemos. É porque às vezes as pessoas têm uma ideia, principalmente em relação aos Estados Unidos, né? Que para os Estados Unidos é assim, né? A melhor coisa do mundo, né? Nós não podemos negar que é um país maravilhoso. É um país que tem segurança em primeiro lugar, estupenda. É um país que tem tudo que você imaginar e quiser. Porém, você ir como um turista é uma coisa, que você vai com dinheirinho no bolso para ir para os parques, para comer o que você quiser, mas você viver lá, ganhando do dinheiro de lá, é muito diferente, é uma outra realidade. Nós não tínhamos condições de comer carne todos os dias, como nós fazemos aqui. Carne, ou frango, ou carne de porco. Não, era um dia frango, outro dia uma linguiça, o outro dia uma salsicha, o outro dia um ovo, para depois ter uma carne. Por quê? Porque o dinheiro não alcançava, entendeu? Então a realidade de você viver lá é muito diferente de você ir para passear. É, bem complicado. Um momento nos Estados Unidos, de missão, que você recorda assim a presença de Deus mesmo, um testemunho, Leia? Será que vai dar tempo? Não, dá sim, claro que dá. Olha, para mim foi o máximo, que eu estava até contando na nossa palestra ali ao lado, que foi quando faltou tudo, foi quando o presidente Collor confiscou o dinheiro de todos os brasileiros, né? Que estavam na poupança. Eu não soube muito bem porque nós não estávamos aqui. E as transações bancárias foram todas paralisadas. E o nosso dinheiro ia por depósitos bancários. E o Belém fez o depósito e já tinha passado vários dias e nós ligamos e o pastor José Wellington falou, não, foi feito, meu filho, o depósito. Eu falei, mas eu mesmo assim, eu vou ver com o pessoal de missões para ver se realmente foi feito esse depósito. Aí o pessoal de missões falou, não, pastor, foi feito, está aqui a prova, está aqui o comprovante. Ok, já foi feito, filho. Tá bom, mas por que não chega? Não sei. Nós não sabíamos que essa transação bancária tinha sido toda congelada por causa do problema que o presidente Collor, ao assumir, fez. E passou o primeiro mês, passou o segundo, passou o terceiro e chegou um ponto que nós não tínhamos mais nada. E o Brasil todo o tempo, todos os dias ligando, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mas ninguém podia fazer nada, a distância era muito grande e tudo congelado, o dinheiro ia, mas ficava parado. Quando chegou no final, perto de completar 3 meses, nós não tínhamos mais nada para comer, não tínhamos mais nada, e não tínhamos a quem pedir e nem para onde ir. Nesse fatídico dia, que acabou tudo, só tinha água na geladeira, toca a campainha e uma pessoa vem, nova convertida, e fala que queria que minha mãe fizesse o vestido, e minha mãe falou, vai, tudo bem, eu vou fazer, por favor, vá comprar o zíper, a linha, o forro, e ela saiu. E essa moça demorou, e eu estava muito amargurada naquele dia, porque quando as meninas chegassem da escola, elas não teriam o que comer. Aí era o final, não tinha, os nossos recursos todos tinham acabado. Aí então, essa moça voltou e pediu para que eu ajudasse ela no carro, e eu até fiquei um pouquinho irritada, não disse nada a ela, mas lá dentro do meu coração, falei, por que ela precisa da minha ajuda para buscar uma sacolinha de zíper, forro e linha? Uma sacolinha desse tamaninho? Mas fui, não falei nada, falei no meu coração. Quando eu cheguei lá, o carro estava abarrotado de coisas, e ela disse que quando estava na loja,
uma voz mandou ela sair da loja e que ela entrasse no mercado e que fizesse compra de 4 carrinhos. A voz ensinou para ela tudo que ela teria que comprar, inclusive as marcas. Meu Deus. Isso foi o que mais me impressionou, porque eu gostava de certo sabão em pó, certo sabonete, certo shampoo, e o Espírito Santo mostrou cada uma. E antes de sair para a escola, as minhas filhas pediram: mãe, se hoje o dinheiro chegar, você compra maçã verde? A Cristiane disse. Eu falei: compro, filha. Você compra o leite e o sucrilho? A Vanessa disse: o sucrilho do tigre? Veio o sucrilho do tigre, o leite, a maçã verde e mais a nossa, como é que chama? Dispensa para mais de 2 meses. E Deus não deixou faltar uma agulha. Não faltou um A para dizer. E eu não tive um questionamento de dizer: esse eu vou usar porque não tem outro, mas não era bem esse que eu queria. Não, até o que eu queria, o que eu gostava, Deus mandou. E ela não conhecia a voz do Espírito Santo, ela era nova convertida, ela não sabia que voz era aquela. E foi um Pentecoste. E daquele dia nós nunca mais passamos uma necessidade como essa. Passamos outras, de outras maneiras, mas ao ponto de ficarmos. E em seguida, logo depois de alguns 2 ou 3 dias, o dinheiro do Brasil chegou. Nós precisávamos passar por esse vale. E aí apagamos as nossas contas e tudo ficou bem, graças a Deus. Glória a Deus. Leia, nós chegamos no final de mais um programa Mulher Cristã. Eu queria que você deixasse uma palavra para a esposa missionária. A esposa missionária, porque eu sei que os homens, os missionários, eles têm sempre mais força. A mulher, ela está sempre ali, a mais preocupada. Eu sei que o pastor Paulo estava preocupado com o leite, com o pão, mas a mãe, eu acho que quando a Cris pediu a maçã verde e a Vanessa pediu o sucrilho nessa qualidade, eu acho que o seu coração chorou bem mais. Eu quero deixar para você, esposa de pastor e missionária, Deus cuida de você, nos mínimos detalhes. E não importe o que você esteja passando, o que você esteja fazendo, as suas aspirações, Ele vai cuidar de cada detalhe, porque Ele cuidou para mim. Detalhes esses que às vezes eu achava que não iam ser assistidos e coisa assim, mas Ele cumpriu tudo que eu queria, muito mais do que aquilo que eu pensava. E Ele vai fazer por você o mesmo que Ele fez por mim. Confie somente no Senhor. Ele cuida de você. Deus te abençoe. Obrigada. Hoje, gente, a Leia Costa, Leia é psicóloga, é missionária. O pastor Paulo Freire é deputado no 2º mandato, né, Leia? No 3º mandato. Eles têm um campo abençoado em Campinas, São Paulo. Mas para chegar aonde eles chegaram, eles tiveram uma caminhada, né? Então, Leia, Deus continue abençoando, continue te usando como sempre usou. Que Deus abençoe toda a sua casa, a sua vida. Você é uma grande amiga, você sabe o quanto eu sou grata a Deus pela sua vida. Deus abençoe e não esqueça de aparecer sempre no Mulher Cristã, com a sua etiqueta, com a sua elegância, com o seu carinho e sorriso. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. E você, continue comigo. Um grande abraço. Deus abençoe.